Fala galera, já na área, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Hoje, galera, eu vou fazer um vídeo diferente aqui no canal, galera. Hoje vamos falar do filme Encurralado, 1971, do El Move. É um filme americano, tá, galera? É suspense o filme. E foi feito por Steven... Pera aí, galera, o nome é meio difícil, pera aí. Steven Spielberg. Fala isso, tá, galera? Então vamos lá. O ator principal desse filme é David Mann e o caminhoneiro. Vamos lá. Era como que eu posso dizer, galera? Um cara de negócios que mexe com eletrônicos chamado David Mann. Ele foi fazer alguma coisa, acho que foi trabalhar. E foi passar pelo deserto, galera. Ele estava no deserto e encontrou um caminhão Peterbilt 281, 1961. E ele estava meio acabadinho. E David Mann estava incomodado com a fumaça. E ele decidiu ultrapassá-lo. Ele foi ultrapassar e o caminhão parece que não gostou. Ele colocou toda a sua velocidade depois e ultrapassou também. E tipo assim, David Mann achou estranho, ele não gostou muito também porque fumaça estava incomodando ele e o caminhão não deixava ele passar. Aí veio. Como que eu posso dizer, galera? O caminhão não gostou muito. Na segunda ultrapassagem, ele acabou ultrapassando. Ele buzinou, né? Quer dizer, ele começou a buzinar e David me olhou para trás. Só que aí, o David passou no. Vou falar David, tá, gente? O David parou no posto, foi abastecer o seu carro e o frentista falou que seu carro estava com problema na mangueira do radiador. E o David não se importou com isso. Ele deixou quieto, falou que outra hora ele troca. E foi isso. Aí ele foi no telefonema, ligou para sua esposa, pediu desculpa que saiu nervoso de manhã, não avisou. E depois foi o frentista lá, falou com o David. E David foi embora. O David foi embora, o caminhão ficou. Aí depois de alguns quilômetros, o caminhão conseguiu alcançar ele, galera. E o motorista do caminhão. E o motorista do caminhão ria. Galera, ninguém sabe quem é o motorista. Ele é secreto. O povo suspeita bastante que é tal pessoa do filme. E quando o David passou, o caminhão chegou. O David abriu espaço para o caminhão passar. Ele deu sinal com a mão. O caminhão passou, só que fechou ele. E o David foi passar ele de novo, porque estava incomodado com a fumaça e o caminhão só estava parando aos poucos. Aí o David ia passar e o caminhão não deixava. O caminhão, tipo assim, o David passava e o caminhão não deixava. O caminhão ia na frente dele. E isso que deixou o David irritado. Aí ele foi lá, simplesmente
achou um lugar. Não, peraí. O David foi passar porque o caminhoneiro tinha dado sinal para ele passar. E na contramão veio um carro e quase que prejudicou o acidente. Então, o David foi lá e achou um lugarzinho, como que eu posso dizer? Uma estradinha na contramão. Ele foi lá, passou do caminhão, conseguiu passar. Só que nessa hora, o caminhão começou a pegar velocidade e David só ali tranquilo. Aí veio o caminhão com toda a sua velocidade, chegando nos 150 km por hora. Começou a chegar perto do carro de David. Aí, nessa hora, o David começou a suspeitar que ele estava brincando ou que ele estava seguindo o David. Aí, chegou nessa hora que o caminhoneiro assassino, né, como eu posso dizer assassino, né, começou a bater na traseira do carro de David. E David, assustado, achando que o caminhoneiro queria matar ele, e queria, tá, galera? Ele foi com toda a velocidade, com seu caminhão possante, chegou lá, bateu na traseira do carro de David, e ele sabia que o caminhoneiro queria alguma coisa, queria tentar fazer alguma coisa. Aí ele foi lá, perdeu o controle de seu carro e, como que eu posso dizer, entrou dentro do estacionamento e bateu numa muralha. E a muralha quebrou. E quando o David foi. Socorreram ele, né? Falar a verdade. Estavam achando que o que o David falou, que o caminhão tava querendo matar ele, um senhor achou que era mentira. Porque ele. Aí depois ele foi pra cantina. Foi pra cantina não, né, galera? Foi pra um restaurante. Foi no banheiro primeiro e ficou falando. Tipo assim, ficou pensando que a perseguição já tinha acabado. O caminhão já tinha deixado ele de lado. E ele foi tomar tomar uma água, comer alguma coisa. E ele achou que tudo já tinha acabado. Mas não acabou por ali. Depois ele foi sentar numa mesa para comer alguma coisa, relaxar um pouco. Quando ele olhou na vidraça, o caminhão tava lá. E ele não sabia o que fazer. O caminhão lá, ele. E já veio o jogo de cabeça, né, galera? Quem era o caminhoneiro? Ele não sabia quem era o caminhoneiro, galera. E tava lá pensando, falava quem pode ser o caminhoneiro. Ele não sabia, galera. Ele não sabia quem ali podia ser o caminhoneiro e quem era o caminhoneiro. Então, ele entrou no jogo, não o jogo, né, gente? Ele foi tentar achar quem era o caminhoneiro, mas não sabia. E, galera, saindo um pouquinho aqui do meu resumo, na minha opinião, eu tenho um cara que ele é suspeito. Ele ficava olhando muito pro David, Quando foi sair do restaurante, passou a mão assim no caminhão, parecendo que o caminhão era dele. Eu falei, é suspeito. Aí ele saiu, um cara de lá. E o David olhou pela vidraça
pra ver se aquele cara era o caminhoneiro. Aí o caminhoneiro foi, passou a mão no caminhão e foi pegar o outro caminhãozinho dele. Aí David foi lá e já achou que o carro não era, que tinha um cara lá sentado. Ele achou que aquele cara que era o dono do caminhão. Então ele foi lá e o David falou assim: ai, se você não parar com essas brincadeiras, eu vou chamar a polícia. E galera, o cara, sem saber o que tava acontecendo, ele achou que o David tava louco e o o cara falou pro David que ele tava louco. Aí, quando o David bateu no sanduíche do, do cara, do caminhoneiro, como ele fala, começaram uma briga. Aí, o, o dono, que eu acho o funcionário da cantina, foi lá e separou a briga. E o cara foi embora. O David viu que esse cara aí, que ele chamou de caminhoneiro, não era o caminhoneiro. Não era o caminhoneiro, era. Ele viu o cara saindo com outro caminhãozinho, pequenininho. E o David viu o caminhão sair. O David levantou do chão, foi correndo atrás do caminhão e não alcançou. Aí, David andou alguns quilômetros à frente e encontrou um ônibus escolar. O motorista do ônibus escolar pediu para ele parar, que precisava muito da ajuda de David. E ele parou. E o motorista do ônibus falou que ele tinha. Que o ônibus ferveu, começou a ferver. Ele desligou o ônibus e o ônibus não ligou mais. E ele pediu para ver se ele ajudava a dar um tranco no ônibus. E David foi lá, foi bonzinho e ajudou. Só que aí o caminhão de David ficou preso. Caminhão não, galera, desculpa. Carro de David ficou preso. E quando ele saiu do carro, ele levantou o caminhão dentro do túnel. O caminhão só ligou, o caminhoneiro só ligou o farol. E o David já ficou assustado. Ele já ele já viu que o caminhoneiro estava ali e estava correndo perigo. Aí o David foi lá, tirou as crianças da estrada e na hora que ele estava discutindo com o motorista do ônibus, o caminhão começou a andar. E o David já correu para cima do carro para empurrar, para ficar pulando em cima do carro para o carro se soltar do ônibus. E na hora que soltou, o caminhão estava muito perto. E quando ele andou, o, o caminhoneiro louco tava. Como que eu posso dizer? Ele tava bem longe dali. E o caminhão chegou perto da. Caminhão não, galera, eu tô confundindo um pouco. O carro, o David, né, tava parado numa passarela esperando o trem passar. Então, galera, voltei. Aí ele foi passar, ele tava esperando e tava tudo tranquilo. Quando o David sentiu que seu carro deu um tranco, ele olhou para trás. Era o caminhoneiro louco
atrás dele, brincando, né? Pra tentar empurrar o David pra linha do trem. Só que aí o David olhou, começou a frear e o caminhão não conseguiu empurrar, né? Foi só na brincadeira. Quando a passarela abriu, o David empurrou, jogou o carro para cima de um morrinho de terra. E na hora que David saiu dali, né? Demorou um pouco. Alguns quilômetros depois, ele encontrou o caminhão. O caminhão assassino, né, galera? Como se diz. E o David já falou, essa não. Porque o caminhão já tava tramando alguma coisa pra ele, né, galera? Não tinha nada além disso. Aí, David parou no posto para abastecer. E ele falou pra senhorinha olhar a mangueira do radiador e também colocar gasolina, né? Acho que é etanol, se não me engano, que ele pediu para completar até a boca. Aí ele encheu o tanque e o, o David perguntou para a senhorinha se tinha algum telefonema por ali. E ela falou que tinha por ali. E quando ele foi lá, ele ligou pra polícia pra querer dar queixa, que o caminhão tava colocando a vida dele em perigo. E o caminhoneiro percebeu que o David estava ligando pra polícia, deu meia volta no caminhão e tentou atropelar David. Ele destruiu todo o posto de gasolina. E o David estava tentando fugir dele. E o David conseguiu pegar o carro, fugir do caminhoneiro. E depois de 1 ou 2 quilômetros, talvez, ele foi lá e virou o carro. Arrumou um acostamento para parar o carro, né? Não um acostamento, mas conseguiu. E o caminhoneiro não viu ele. E ele esperou 1 hora ali. E quando passou essas 1 hora, o trem começou a buzinar e andando ali. E o David acordou achando que era o caminhoneiro. E depois o David seguiu viagem e acabou parando. Virou o carro de lado porque o caminhoneiro estava ali, só esperando ele. E ele ali só esperando, né? E depois apareceu uma senhorinha e um senhorzinho dentro de um carro verde. Tava mais pra um Cadillac, tá, galera? E ele conversou com os senhorzinhos, com o casal de idade, para chamar a polícia pro David, porque o caminhão tá colocando a vida dele em perigo. E eles não ou eles acreditou no David, só que não quis arranjar problema, ou não acreditaram, querendo incriminar o motorista. E quando o caminhão veio, foi para trás, com toda tá rápido, o casalzinho foi embora. Deu ré com o carro, foi embora. Aí David fugiu pro mato e o caminhoneiro saiu da frente do carro dele e foi. Aí, né, o David pegou seu carro, seguiu em frente. E o caminhoneiro, querendo arranjar alguma coisa, foi lá
e deu sinal pro David passar. O que o David foi lá e fez? Passou. Quando chegou numa serrinha, o mangueiro do radiador do carro do David estourou. Infelizmente estourou. E o carro começou a perder a velocidade. E o David, preocupado, não sabia o que fazer. Colocou na banguela. O carro começou a subir, galera. Não sei como que o carro ia pegar a velocidade subindo. E ele chegou no morrinho. Chegou na descida. E parou o carro dele na subidinha que tinha um barranco atrás. E aí, galera, o caminhão veio e o David colocou uma maleta sua no acelerador do carro e o carro começou a subir. E o caminhoneiro bateu no caminhão do. O caminhoneiro bateu no carro do David e acabaram caindo de um penhasco. E o David, todo feliz, sabendo que acabou com essa história aí, ficou o final do filme sentado na beira do penhasco, só pensando na vida. Galera, na minha opinião, eu não queria que destruísse o caminhão, galera. Era isso. Então, galera, eu preferia que o caminhoneiro parasse com o caminhão e eles viravam, como posso dizer, tipo assim, amigos, né? Um se desculpar com o outro. E tipo assim, o David não tinha nada a ver, mas o caminhoneiro sim, mas o final não foi tão legal, mas o filme é excelente. Tá bom, galera? Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal para não perder nenhuma notificação, beleza? E falou!